Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre controle de estoque, continuando na nossa unidade 2, impostos e operações sobre mercadorias. Como a gente já viu aí a aula anterior sobre ICMS, se você não viu, dá uma olhadinha lá. Hoje a gente vai focar no CMV, né? Falando um pouquinho sobre o que é esse controle de estoque, como calcular esse CMV e como contabilizar também no final das contas. Lembrando que isso faz parte daquele trabalho de pesquisa que vocês têm que desenvolver para entregar até o final do semestre letivo suplementar, né? Falando um pouquinho sobre o PEPS, o EPS e custo médio. Então, controle de estoque. O que é e como funciona? O controle de estoque normalmente é retratado de duas formas, né? Existe o periódico e o permanente. Qual que é a diferença ou o que significa cada um deles? Periódico nada mais é do que ocorrer de tempos em tempos ou períodos em períodos. Então, antigamente se tinha nas empresas aquela ideia de no final do ano ou de tempo em tempo colocar uma plaquinha lá na frente da loja e escrever assim: fechado para balanço, né? Onde a empresa ela suspendia suas atividades por alguns dias, por exemplo, 1, 2, 3 dias, e ali ela não ia mais atender o consumidor, né? Não ia comprar mais nada, não ia vender mais nada, ia parar suas atividades temporariamente para fazer uma análise do seu estoque. Ela ia contabilizar, contar literalmente tudo que ela tinha, tudo que ela vendeu e quanto que sobrou, para ver se todas as operações foram feitas corretamente. O permanente, ele é a mesma coisa, só que ele acontece o tempo todo. Então, se a empresa nos dias de hoje ela tem uma base de um sistema, ou ela tem um controle com alguma equipe, enfim, uma pessoa que seja, ela vai conseguir fazer essa análise a cada operação de compra e venda, o que é perfeitamente razoável considerando a tecnologia que se tem hoje, né? O periódico era mais utilizado quando a empresa ela tinha um estoque muito grande e aí às vezes não tinha tanta gente para controlar, né, essa parte do estoque e também não tinha um sistema que ajudasse. Então tudo era feito praticamente manual, né? A pessoa tinha que ir lá, conferir e fazer todo esse processo. Se a empresa ela usa um periódico permanente, é uma questão de escolha. Desde que ela tenha esse controle, ela apresenta essas informações para o fisco. O que é mais comum no dia a dia? Se eu tenho uma empresa e eu contrato um software de gestão, de gerenciamento, ou tenho um escritório de contabilidade me ajudando, provavelmente eu vou usar esse permanente, porque eu vou fazer esse controle de estoque por meio das notas fiscais. Eu vou fazer ali uma análise e uma avaliação de acordo com as operações de compra, ou seja, nota fiscal de entrada, que a gente costuma chamar, e operação de venda, nota fiscal de saída. Então, ali eu tenho todas as informações que eu preciso para contabilizar o meu estoque. Então, como é que funciona o controle de estoque na prática, né? O que é esse CMV? A primeira ideia que a gente tem que ter é que quando eu falo CMV, eu estou falando de mercadoria vendida. Ou seja, o CMV não existe se eu só faço a compra de estoque. Eu preciso comprar e vender. A segunda ideia é que eu tenho três métodos, de modo geral, para realizar esse controle ou esse cálculo, né? O primeiro deles é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, PEPS. Essa sigla, ela no português tem esse significado, mas ela vem de uma teoria americana, né, de uma sigla americana também, faz todo um desenvolvimento em relação a como funciona esse método. A gente vai simplificar tanto esse quanto os outros, para poder aplicar dentro dos nossos exercícios aí, tanto em virtude do tempo quanto também de conhecimento, né? Até porque vocês vão aprofundar na área de custos ao longo do curso. Então, o que significa cada um desses? O PEPS ele vai levar em conta o quê? Que se eu faço uma operação de compra e venda, a primeira mercadoria que eu comprei vai ser a primeira que eu vou vender. O EPS é o contrário, a última, ou seja, a mais recente que eu comprei, vai ser a primeira que eu vou vender. Por isso que a gente identifica por meio das siglas. E entre os dois eu tenho o custo médio, onde eu vou fazer uma média. A gente fala de média ponderada ou média simples, né? Por meio dessa ideia de análise ou custo médio, eu vou conseguir estabelecer então qual foi o custo das compras realizadas. E por meio desse custo eu estabeleço qual foi então o custo da mercadoria vendida. Outro detalhe importante é que o lançamento contábil ou débito e crédito ele vai continuar da mesma forma. O que vai mudar é o valor que a gente vai lançar. Então, como é que a gente estava fazendo antes? Na compra de mercadoria, a gente, por exemplo, aqui eu fiz um lançamento de compra e venda simples, né? Sem imposto, sem nada. Eu tinha feito uma compra de R$ 10 de estoque à vista, porque saiu do banco, e esse estoque se transformava no meu CMV. Então a gente fazia uma compra sem considerar a quantidade ou o número de unidades e o valor unitário de cada uma.
que a gente vai fazer agora é meio que um desdobramento disso. Então, agora, se eu compro R$ 10, eu preciso saber, foram 10 unidades de R$ 1 cada? Foram 5 unidades de R$ 2 cada? Quanto que foi esse estoque? Para daí eu estabelecer um método, para daí então identificar quanto foi o meu CMV. Tá? Mas de modo geral, o que eu quero que fique claro aqui é que o débito e crédito ele continua igual. Eu vou sempre debitar o CMV e lá depois, né, na RE, eu vou fazer o contrário, eu vou zerar esse CMV como a gente já está treinando. Então, como é que eu faço o cálculo do CMV? Primeiro, eu preciso escolher um método. Eu vou fazer como? Pelo PEPS, pelo custo médio ou pelo WEPS. Segundo, eu preciso saber a quantidade em unidades e o valor unitário na hora da compra. Eu preciso da mesma informação na hora da venda. Então, tendo esses três itens aí, essa lógica, essa sequência, eu consigo calcular o CMV. Normalmente, ele é retratado com essa fórmula: estoque inicial mais compras menos estoque final. A gente vai entender cada um desses itens aqui passo a passo, tá bom? Mas basicamente é uma ideia de que se eu sei quanto eu tinha, se eu identificar quanto eu comprei, eu vou saber quanto eu tenho agora. E se eu identificar quanto eu vendi, eu vou considerar então, por meio dessa análise, uma questão meio lógica, né? Um jogo de sinais, digamos assim, eu vou saber quanto foi o meu CMV. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo, saindo um pouquinho daquela nossa lógica, para a gente poder ver aqui algumas operações em sequência, né, e ver como que isso se comporta dentro daquela planilha ou dentro de uma tabela que normalmente o pessoal faz para poder controlar. Eu vou deixar esse exemplo disponível para vocês. Eu tenho aqui então 5 operações, compra e venda, né, de acordo com cada data e tudo mais, e a gente vai colocar isso dentro de uma planilha. Quando vocês virem uma planilha semelhante a essa, a primeira coisa que vocês precisam identificar é o que? Eu vou ter sempre uma base, a data, né, o método que eu estou utilizando, tudo certinho, mas eu vou ter a data, eu vou ter um conjunto de colunas para identificar as entradas, isso aqui é sinônimo de compras, tá bom? Eu vou ter um conjunto de saída, que é sinônimo de venda, e eu vou ter um saldo final, que é sinônimo de estoque, tanto inicial quanto final. Tá? Então, basicamente, aqui estarão as minhas compras, aqui estarão as minhas vendas, quando elas ocorrerem, e aqui vai estar o meu saldo final, que é quase como aquele saldo final do razonete do estoque, como a gente já viu. Tá bom? A gente poder identificar como preencher essa planilha e calcular o CMV. Então, primeira coisa, aqui no mês de setembro, as seguintes operações de compra e venda foram realizadas. Não vou colocar todo o débito e crédito para a gente só dar ênfase no cálculo do CMV. Tá bom? No próximo vídeo, eu vou juntar esse cálculo com o débito e crédito. Então, tenho ali 1º de setembro, dia 3, dia 5, cada uma das datas destacando o quê? Uma compra, a quantidade que foi comprada e o valor de cada unidade. E uma venda, quantidade vendida em unidades e o valor de cada unidade. Então, essas são as informações que a gente precisa ter para poder calcular por qualquer um desses três métodos. Então, vamos preencher essa planilha passo a passo para a gente poder ver como é que fica isso na prática. O que aconteceu no primeiro dia? 1º de setembro de 2020, houve uma compra de 10 unidades no valor de R$ 5 cada. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o dia 1º de setembro, e aí eu tenho a coluna das entradas. Né? Esquece todas essas informações aqui embaixo por enquanto. Vamos só focar no dia 1º de setembro. Quantas unidades eu comprei? 10. Qual foi o valor de cada unidade? R$ 5. Então, quanto que eu comprei? R$ 50. 10 vezes 5, R$ 50. Houve alguma venda no mesmo dia? A gente volta lá para o exercício. Não, não houve nenhuma venda no mesmo dia. Então, saiu alguma coisa do meu estoque? Nada. 0 vezes 0 igual a 0. Então, quanto que eu tenho em estoque nesse dia 1º de setembro? 10 unidades, R$ 5 cada, R$ 50 no total. Então, para o segundo dia, dia 3 de setembro, eu comprei mais 20 unidades no valor de R$ 7 cada. Eu volto para a planilha e lanço isso separadamente. Lembrando que esse primeiro a gente está fazendo pelo PEPS, ou seja, o primeiro que entrou vai ser o primeiro que sai. Quando que sai? Na hora que eu faço uma venda. Por enquanto eu não fiz venda, então até aqui eu só estou adicionando para o meu estoque. Tenho aqui 20 unidades a R$ 7 cada, R$ 140. Então entrou mais R$ 140. Saiu alguma coisa neste dia? Não. Então está tudo zerado. Agora eu vou olhar quanto que eu tenho no meu estoque.
eu tinha 10 unidades, valendo R$ 5,00 cada uma, agora eu tenho 50. Com mais as 20 que eu comprei hoje, nesse 3 de setembro, eu fico com quanto em estoque? 50 mais 140, vou totalizar R$ 190. Então, essa é a ideia do controle de estoque. Eu separo como se fosse aqui 10 unidades de produto X, 20 unidades de produto Y. Ou até mesmo 10 a R$ 5,00, 20 a R$ 7,00. Porque se eu tivesse comprado tudo no mesmo dia, ia ser tudo a R$ 5,00. Mas como eu comprei uma parte num dia, outra parte no outro dia, o preço da compra ele muda. Isso varia conforme o mercado, né? Às vezes você vai lá comprar com o seu fornecedor e está mais barato, está mais caro. Isso depende muito da realidade no dia a dia, na prática da empresa mesmo. Então aí a gente chega finalmente ao lançamento que interessa, que é o momento da venda, onde eu vou ter que calcular o meu CMV. Então percebam que até aqui, em nenhum momento eu discuti CMV. Por quê? Porque eu só tive compra. Quando é que o CMV vai aparecer? Quando eu tenho uma venda de mercadoria. No dia 5, houve a venda de 15 unidades no valor de R$ 15,00 cada. Muito importante. Se eu vendi 15 unidades a R$ 15,00 cada, isso aqui não tem nada a ver com o CMV, tá bom? O que me interessa aqui é a quantidade a ser vendida. Esses R$ 15,00 cada significa a minha receita e não o meu CMV. Vamos jogar isso para a planilha para ficar mais claro. Fiz alguma compra no dia 5? Não. Então está tudo zerado aqui. Estou deixando linha por linha para ficar visivelmente mais compreensível, né? E aí eu vou para a coluna das saídas. Então o que eu tenho na saída no dia 5? Eu vendi 15 unidades, certo? Agora, essas 15 unidades vão depender do método que eu estou utilizando. Então lembrem-se o que significa. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ou seja, das 15, primeiro eu vou vender essas 10, depois eu vou vender o que faltou dessas 20. No caso, se eu vendi 10 aqui, e eu tenho que vender 15 ao todo, está faltando quanto? Mais 5 de R$ 7,00. Então percebam que a ideia do controle é por isso. Eu poder identificar quanto que custou separando cada conjunto de compra e venda. Então, se eu vendi 15 unidades, 10 delas custaram R$ 5,00, ou seja, R$ 50,00 no total. Mais 5 de 7 cada uma, 35. Quanto foi o meu CMV? R$ 85,00. E aí eu vou achar o meu saldo final de estoque. Sobrou alguma coisa daquelas 10? Ó, o que eu estou fazendo aqui? 10 mais 0 menos 10 igual a 0. Por quê? Eu tinha 10 unidades no valor de R$ 5,00, não comprei mais nenhuma, nesse valor pelo menos, ou desse lote, dessa unidade, desse tipo de produto, depende de como que você está controlando. Mas vamos supor que aqui o que importa é o valor. Se eu não comprei mais nenhuma e eu vendi tudo que eu tinha, quanto que sobrou? Zero. Então, nessa linha de produtos, acabou o meu estoque. E aí, do outro que eu tinha comprado, as outras 20 unidades, eu vendi 5. Então, sobrou quanto? 15. Eu tinha 20, vendi 5, sobrou, portanto, 15 unidades a R$ 7,00 cada uma. Quanto que tem no meu estoque, então? R$ 105,00. E aí, com isso, eu já tenho todas as informações que eu preciso para lançar na contabilidade. Saldo inicial do estoque, CMV, saldo final do estoque. Mas basicamente o que a gente fez aqui? Foi dizer o seguinte, ó. Quem foram os primeiros que entraram? Foram estes 10 de R$ 5,00. Lembra que a gente comprou lá no dia 1º. Aí no dia 5 a gente fez uma venda desses 10, ou seja, tudo que a gente comprou, e ainda precisou vender mais 5 das que foram compradas no dia 3. Sobraram, portanto, 15 a R$ 7,00 cada uma. Aí eu continuo com o exercício. O que aconteceu depois? Dia 10 do 9, houve a compra de mais 10 unidades no valor de R$ 8,00 cada. Eu vou lá e preencho a minha planilha. Dia 10 do 9, coluna das entradas. Então, o que aconteceu? Entrou 10 unidades a R$ 8,00 cada, entrou mais R$ 80,00 em estoque. Fiz alguma venda dia 10? Nenhuma. Então, deixa tudo zerado por enquanto. E aí eu volto para ver como é que está a situação do meu estoque. Eu tinha 15 unidades valendo R$ 7,00 cada, mesmo 105, que vocês estão vendo aqui em cima. Agora eu tenho mais 10 a R$ 8,00 cada. Quanto que eu estou com estoque? 185 nesse momento. Okay? Percebam que o CMV ele só está existindo no momento que eu tenho uma operação de venda.
Que foi o que aconteceu na próxima, né? Dia 15/9, eu fiz a venda de 5 unidades no valor de R$ 15 cada de novo. Percebam aí então. Se eu vou vender 15, eu preciso identificar. Estou usando qual método? Usando o PEPS. O primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair. Aí eu estou vendendo 5 unidades. Tá, mas essas 5 é dentro daquelas 15 ou dentro dessas últimas 10? Dentro das 15. Por quê? Porque as 15 eu comprei primeiro. Então, nessa lógica, eu vou fazer o seguinte cálculo. 5 unidades, quanto que custou? R$ 7 cada uma. Então, qual é o meu CMV? R$ 35. E aí eu vejo o que sobrou no meu estoque. Tinha 15, vendi 5, sobram 10. R$ 10 a 10 unidades, perdão, a R$ 7 cada uma, tenho 70 em estoque. Mais o que eu comprei por último, eu vou ficar com 150 no final das contas. Ok? Então, o PEPS ele leva em consideração essa lógica. O primeiro que eu fiz a compra vai ser o primeiro que vai sair, como se fosse literalmente uma fila de saída. Né? O primeiro que está na fila vai ser o primeiro que vai sair. Então, conforme eu vou comprando, eu vou colocando no estoque. Mas isso só vai sair na hora que chegar a vez dele. E aí pode surgir a dúvida de algumas pessoas em relação a essa fórmula, né? Como é que isso se aplica dentro dessa lógica? Então, o que é a fórmula do CMV? Eu deixei anotado aqui e vou disponibilizar para vocês essa planilha de exemplo também. CMV é o estoque inicial, EI, mais compras, menos EF, que é estoque final. Então, utilizando essa lógica, quando que eu tenho CMV? No dia que eu tive uma venda. Observa bem isso, para não confundir. Se não teve venda naquele dia, ó, não existe CMV. O CMV sempre vai aparecer nessa coluna de saídas, tá bom? Então, vamos lá. Nesse dia 5, que foi quando a gente realizou a nossa primeira venda em si, eu tinha um estoque inicial. Qual era o meu estoque inicial? Vamos observar aqui, ó. Dia 5, eu considero o quê? A última data que eu tenho. Então, era o dia 3, no caso. O estoque inicial seria esses mesmos R$ 190, porque entre o dia 3 e o dia 5 não aconteceu nada. Tá vendo? Não tem nenhuma operação registrada nesse meio termo. Então, dia 5, meu estoque inicial era R$ 190. Está aqui preenchido na fórmula. Mais compras. Compras, foram feitas algumas compras nesse dia 5? Nenhuma. Então, o valor é zero. Tá bom? Então, eu podia ter feito uma compra aqui e uma venda aqui, no mesmo dia. Tudo acontece junto, às vezes. Né? Nesse exemplo, para ficar mais simples, eu coloquei tudo zerado. Então, 190 mais zero igual a 190. Qual é, então, portanto, o meu estoque final dia 5? São essas 15 unidades que sobraram a R$ 7 cada, ou seja, R$ 105. E aí, por fim, eu tenho a fórmula do CMV. Estoque inicial, R$ 190. Compras, zero. Menos estoque final. Quanto foi o meu estoque final? 105. Logo, eu conseguiria encontrar sem essa planilha o meu CMV. Acontece que para fazer essa fórmula sem a planilha ou sem ter essa lógica identificada com clareza na nossa cabeça é um pouquinho difícil, né? Até treinar todo esse aspecto. Mas vocês podem ver que o CMV é a mesma coisa aqui, ó. Apareceu dia 5, R$ 85, mesmo valor que a gente encontrou utilizando a fórmula, tá bom? A mesma coisa vai acontecer no exemplo de baixo. Estoque inicial menos estoque final, 185 menos 150, tem que dar o CMV que você encontrou ali antes, que é os R$ 35. Está aqui o exemplo do lado também. Então, finalizando o PEPS, o que eu preciso saber? Uma ordem cronológica das coisas, tá vendo? Dia 1, dia 3, dia 5, dia 10 e dia 15. Uma coluna de entrada separando quantidade, valor unitário de cada unidade e um total. Uma coluna de saída, ou seja, de venda, quantidade, valor unitário e um total. Repara que em nenhum momento a gente usou esse valor de R$ 15. Isso aqui vai ser utilizado para quê? Para quando a gente quer saber a receita. Não o CMV. Esses R$ 15 seria como se fosse o preço de venda, tá bom? Então, o que a gente está procurando aqui não tem nada a ver com preço de venda e receita. Tem a ver com quem? Com o CMV. Okay? Então, o CMV foi estabelecido dentro dessa lógica. Qual seria o CMV no final do mês? 85 mais os 35 que a gente achou ali embaixo. E aí, então, eu teria encontrado R$ 120 de CMV. E é muito diferente se eu levar em consideração tudo que eu comprei, 10 unidades de R$ 5,
mais 20 unidades, mais 10 unidades de R$ 8,00 cada, daria R$ 270,00. Percebam que assim, eu comprei em mercadoria 270, mas eu não vendi tudo isso. Então agora a gente está calculando o CMV específico só para o que foi vendido. E foram essas análises que a gente fez. 10 unidades de 5, 5 unidades de 7, mais 5 unidades de 7. Então na próxima parte a gente vai refazer essas operações utilizando o método do custo médio. E depois utilizando o método do WEPS. O último que entrou vai ser o primeiro que vai sair. E aí vocês vão perceber que ele fica mais caro, né? O valor do CMV acaba ficando mais caro. E por fim, a gente vai fazer um comparativo desses valores em relação ao lucro, a receita e o CMV.